Muito bom dia, vamos dar seguimento ao estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus. Nós já falamos das características mundanas e também falamos do orgulho. E hoje, na página 42, nós vamos falar do pecado reina na carne. O pecado reina na carne. Página 42 é o estudo de hoje. Antes de entrarmos na leitura, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a Deus direção e que também Ele venha abrir o seu entendimento, para que você possa então entender o que Ele quer falar conosco através dessa leitura. Vamos orar? Curva aí a sua cabeça. Nosso Deus, em o nome do Teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus, pedimos, meu Pai, direção. Abra o nosso entendimento e o entendimento do ouvinte, para que ele possa compreender e entender o que o Senhor quer nos passar, nos orientar através dessa leitura. Fale conosco, meu Pai. Sem o Teu Espírito nos conduzindo, nos dirigindo, não tem como entender as coisas que vêm do alto, porque a nossa natureza, ela é mundana, carnal. Entendemos com facilidade as coisas deste mundo, mas as coisas celestiais, nós precisamos da direção celestial. Então, Espírito Santo, dirija a todos os que assistem este vídeo e ouvem essas palavras em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém. Então vamos falar hoje dos nascidos da carne. Hoje é a aula 14, nós fizemos a 13 semana passada, a 14 é hoje. O pecado que reina na carne. Página 42. Enquanto a pessoa não nasce de Deus, a natureza que impera e tenta de todas as formas impedir a sua conversão para que ela não venha se entregar ao Deus Todo-Poderoso e, consequentemente, não venha ter a salvação da alma. Por isso, é tão necessário nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. São os dois batismos que o Senhor Jesus, como Filho do Deus Altíssimo, Ele teve esses dois batismos. Ele se batizou nas águas por João Batista e também se batizou pelo Espírito Santo no mesmo tempo. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, para que todos nós, leitores da palavra dele, visse e ouvisse que o Espírito Santo vem após o batismo nas águas, que representa a morte da velha criatura, que representa de fato que você quer um compromisso sério com Deus e quer voltar para Deus. O batismo nas águas é isso, é a morte da velha criatura e o nascimento de uma nova criatura. Então, quando o Senhor Jesus, ele passou pelas águas, o Espírito Santo veio na mesma hora sobre ele. Eu creio assim também, tá? Que quando uma pessoa, ela de fato quer se entregar a Deus, se batizar, deixar a vida outrora, a vida passada, a vida mundana, e ela vai para as águas, o pastor leva ela ao batismo, ela recebe o Espírito Santo naquele momento. Porque a partir daquele momento, se ela quiser, ela pode ter uma nova vida. Vamos então prosseguir aqui a nossa leitura. A pessoa pode até conhecer Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas se ela não nascer do Espírito de Deus, será quase impossível manter a sua carne, as suas vontades sob o controle. Uma vez que está escrava do pecado, o que compromete
a sua salvação. O pecado, amiga, quando a gente está a praticar ele, geralmente ele é doce. É muito bom. É satisfatório. Naquele momento da prática dele, ele é satisfatório. Mas depois vem o arrependimento, a amargura, a tristeza, a depressão, a dor na alma. A natureza adâmica estará sempre em atividade dentro da pessoa. E por mais que ela se esforce na luta contra as suas próprias vontades, dificilmente ela conseguirá prevalecer. Pode até conseguir se manter por algum tempo, mas não por todo o tempo, pois a carne é fraca por natureza e está sujeita à escravidão. A carne, ela tem necessidades. E a Bíblia diz que a carne é fraca. E se a Bíblia diz que é fraca, ela cede. Se a pessoa não tem um espírito determinado, a presença de Deus com ela acaba cedendo ao pecado e volta às suas origens, que é uma origem pecaminosa e adâmica. Tem até uma passagem no livro de Pedro que ele diz assim: a porca lavada voltou ao lamaçal. O cão faminto voltou ao vômito. Isso é a mesma coisa. A pessoa que está com Cristo, que está indo à igreja, que está buscando o conhecimento de Deus, mas sem o Espírito Santo. Ela está limpa, ela está liberta até, mas sem a presença do Espírito Santo, ela acaba voltando ao pecado, a origem dela, que a origem é uma origem pecaminosa. Aí diz aqui, os filhos do mundo, que não são os filhos de Deus, porque os filhos de Deus são aqueles que são nascidos de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que ter o Espírito de Deus. Senão você é filho do mundo. Os filhos de Deus não conseguem vencer os seus próprios desejos. Por mais que tenha força para tentar vencer, eles não conseguem vencer. A essência dos filhos do mundo está impregnada de corruptividade original de Adão e Eva. Neles habita o espírito de escravidão. Um grande exemplo bíblico de alguém que morreu salvo, apesar de ter uma natureza corrupta, foi o ladrão crucificado ao lado de Jesus. Isso aconteceu porque ele se converteu e horas mais tarde ele veio a falecer. Ele não desceu da cruz. Na cruz mesmo, ele se converteu e morreu. E ele foi salvo. Isso também acontece com uma pessoa hospitalizada em estado terminal, que reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e morre em seguida. A sua alma com certeza é salva. Contudo, se ela sobreviver daquela enfermidade e continuar vivendo neste mundo, e portanto estará sujeita aos apelos da própria carne, então ela tem que ter um novo nascimento. Ela tem que nascer de Deus, senão ela não suporta. Você sabe o que acontece, amigo? Muitas vezes você se convence que você não pode fazer uma determinada coisa. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem simples para você entender. Você é uma pessoa viciada, ou no cigarro, na bebida, ou na prostituição, e você vai à igreja, você até está indo à igreja. E lá você ouve, na mensagem, no sermão do pastor, que se você continuar praticando esse pecado, esse vício, porque todo vício é pecado, você não vai alcançar a salvação.
Aí você determina, não vou usar mais, então vou me libertar desse vício. Muito bem, você aguenta 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas o pastor não vai continuar falando daquilo e nem vai estar com você 24 horas por dia. Aquela palavra foi lançada, você plantou ela em você, mas você não vem regando aquela palavra. E você não vê o pastor. O que acontece? Você vai cair novamente naquele vício. Mas quando a pessoa ela nasce de Deus, a palavra dele diz que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você se livrou daquele vício. Muito bem, não tem ninguém com você, você está sozinho, aí o diabo sopra. Por que você não fuma um cigarrinho agora? O pastor não está mais com você, mas o Espírito de Deus está. Ele fala para você, não faça isso, você já está liberto. Uma voz que outrora você não ouvia, mas agora você ouve, porque você está livre. E liberdade é isso, isso é liberdade. A liberdade que Jesus promete para nós, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é essa. Eu tanto posso fazer uso daquela substância, se eu quiser, e se eu não quiser, eu não uso, porque eu sou livre. Eu tenho agora a opção de dizer não para o vício, dizer não para a prostituição, dizer não para a bebedice, dizer não para as drogas, coisa que outrora eu não tinha, porque eu era escravo, eu não tinha a presença de Deus para me alertar, como o pastor me alerta na igreja. Na igreja você não peca, na igreja você não bebe, você não fuma quando você está na reunião, é quando você sai de lá. Então é nessa hora que o Espírito Santo age para te manter na presença de Deus, para te manter longe do pecado, longe das coisas que agradam a nossa carne. Eu não sei se você consegue acompanhar o nosso raciocínio. Por isso que precisamos do Espírito Santo todo o tempo conosco, para nos alertar dos nossos erros, das nossas fraquezas, para não nos deixar cair em tentação. Vamos continuar aqui a nossa leitura. A manifestação da carne é muito forte, amiga. É um apelo muito forte. É como comer. Você consegue dizer que você não vai comer? Você consegue ficar um tempo sem comer, 2 tempos sem comer. Mas chega uma hora que você tem que comer. É a mesma coisa o pecado. Só conseguimos resistir o pecado se o Espírito Santo estiver conosco. Sem o Espírito Santo você não consegue vencer a si mesmo. Eu gostaria de fazer uma oração, começar só essa oração. O coordenador vai dar sequência a esta oração. Curva aí a sua cabeça. Nosso Deus, dai-nos força, Senhor, para não permitir que o pecado venha reinar em nossa carne, mas que venhamos dizer não toda vez que ele falar em nossa mente, para que possamos resistir, porque o Senhor disse, resistir o diabo e ele fugirá de